Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Otávio e o vídeo de agora é uma reação ao canal Hoje no Mundo Militar, em que ele fala a respeito de mísseis caindo sobre Kiev, mais um capítulo da guerra na Ucrânia, pressão do Trump sobre Teherã, ou seja, na guerra do Irã contra os Estados Unidos e Israel, e tensão nuclear na Ásia, ou seja, o mundo está basicamente em chamas e a gente está presenciando um momento sem precedentes nos últimos 30 anos, provavelmente. Então vamos ver do que se trata, mas antes quero pedir a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. Tudo isso ajuda na relevância junto ao algoritmo. Agora, sem mais delongas, comecemos. O acontecimento militar mais grave das últimas horas foi o novo ataque russo contra Kiev. Mísseis balísticos atingiram a capital ucraniana durante a madrugada desta quinta-feira, deixando pelo menos 12 mortos e mais de 30 feridos. Um edifício residencial de 9 andares teve os pisos superiores destruídos. Armazéns, uma escola e um hospital infantil também sofreram danos. Os ataques provocaram cortes de energia em aproximadamente 90 mil residências. Durante a ofensiva, um drone caiu na Romênia, país da OTAN e da União Europeia, enquanto outro atravessou o espaço aéreo da Moldávia. Não há indicação de que a Romênia tenha sido deliberadamente atacada, mas episódios desse tipo aumentam o risco de um incidente envolvendo diretamente território da aliança. É disso que a gente estava falando em alguns vídeos passados. A forma como a Rússia está conduzindo a guerra, atacando muitos mais alvos civis agora do que antes eles atacavam apenas alvos militares e fazendo com que certos artefatos caiam no território de países da OTAN, faz com que a tensão lá naquele momento, naquele teatro que já é alta, ela se torne ainda maior e faça com que a gente ainda corra o risco de ver uma intervenção da OTAN junto a essa guerra, que era uma coisa que até então estava sendo evitada, porque, afinal de contas, a OTAN tem, vale lembrar, duas potências nucleares dentro da sua composição, Estados Unidos e a França. E a Rússia também é uma potência militar, nuclear, aliás. Então, estava-se evitando isso até então para evitar-se o risco de um confronto ainda maior. Mas com essas quedas ou interceptações de mísseis e drones russos em território da OTAN, não se sabe até quando isso vai continuar. Então nós temos que ficar de olho para saber. Outro sinal preocupante veio da usina nuclear de Zaporizhzhia, que perdeu novamente a alimentação elétrica externa depois que uma linha de alta tensão foi danificada. A instalação passou a depender de geradores diesel de emergência. A administração russa da usina informou que os níveis de radiação permanecem normais e que os sistemas de segurança estão funcionando. Mesmo sem produção de eletricidade, os 6 reatores precisam de energia para manter o combustível nuclear refrigerado. A Rússia continua combinando pressão militar direta sobre centros urbanos com ataques capazes de provocar problemas energéticos e efeitos colaterais além das fronteiras ucranianas. Nesta manhã de quinta-feira, a Ucrânia atacou uma importante refinaria russa em Nizhnekansk. Mais um ataque inserido na estratégia ucraniana de atingir instalações russas estratégicas ligadas ao esforço de invasão de Putin. Esta semana foi particularmente intensa em relação a ataques ucranianos com drones contra alvos na Rússia. Apenas nos últimos 5 dias, a Ucrânia lançou um total de mais de 2.000 drones, principalmente contra alvos estratégicos dentro e à volta da capital russa, como centros logísticos e refinarias. No contexto do Oriente Médio, Donald Trump Antes de ele passar para o contexto do Oriente Médio, também é bom falar que essa estratégia que a gente está vendo da Rússia de atingir alvos civis está sendo usada pelos dois lados. É uma é um subproduto lamentável dessa guerra que está se tornando cada vez mais uma guerra total. Uma guerra em que a sociedade como um todo está envolvida, não só as forças militares. A Rússia já vinha atacando Kiev já desde da época em que a guerra começou, mas parece que a coisa se intensificou de uns tempos para cá. E os ucranianos, por sua vez, estão se aproveitando da sua capacidade, especialmente de guerra com drones, para atacar alvos dentro do território russo. Eles atacaram até Moscou já. Então, parece que a guerra lá está se tornando mais e mais uma questão existencial
para exércitos e para os respectivos povos. Trump elevou o tom contra qualquer país ou empresa que ajude economicamente o Irã. Nesta quarta-feira, o presidente americano prometeu guerra econômica e isolamento em escala sem precedentes contra quem forneça algum tipo de apoio a Teherã. Trump afirmou que instituições financeiras, empresas, aeroportos e até entidades governamentais estrangeiras poderão enfrentar fortes consequências econômicas caso ajudem o Irã. Mas ele não apresentou uma lista de países nem detalhou quais mecanismos serão utilizados. É importante sempre lembrar que a Rússia e a China são os maiores apoiadores materiais e financeiros do Irã, o que significa que se Trump estiver mesmo disposto a avançar com isso, esses dois países deverão ser fortemente afetados. O chanceler iraniano Abbas Araghchi respondeu classificando a ameaça americana como terrorismo econômico e argumentando que uma política desse tipo colocaria em risco a economia internacional e a soberania de outros países. O ponto central é que Trump está tentando expandir o custo da guerra para além do próprio Irã. Em vez de pressionar somente Teherã, Washington sinaliza que poderá obrigar terceiros a escolher entre manter relações econômicas com os iranianos ou preservar o acesso aos Estados Unidos. E isso aí tem muito a ver com o fato de que a guerra não tem sido nada fácil para os Estados Unidos, em que, na verdade, eles estão, por todas as métricas, perdendo esse conflito. Eles não estão conseguindo conter o Irã, não estão conseguindo abrir o Estreito de Hormuz e não estão conseguindo estrangular a economia iraniana, mesmo com o fechamento dos portos iranianos. Então agora eles estão partindo para uma estratégia de ameaça a terceiros, de tentar fazer com que ninguém mais negocie com o Irã para fazer mais uma coisa meio parecida com o que eles fazem com a Coreia do Norte, que é impedir que outros países façam negócios com o Irã, como faz com a Coreia do Norte, para que esses países fiquem isolados. E o Irã já sofria muitas sanções antes da guerra até, antes dessa guerra estourar. O Irã já era um dos países mais sancionados do mundo, tanto que eles tinham dificuldade até para comprar peças para aviões comerciais. Então, eu não sei até onde essa estratégia do Trump vai funcionar, até porque, como o Marcelo mesmo falou, os dois maiores parceiros do Irã, os dois países que mais exportam tecnologia para o Irã, inclusive, são a Rússia e a China. E são dois países que não parecem muito preocupados em manter uma relação econômica exclusiva com os Estados Unidos. Então, eu não sei se essa estratégia vai dar muito certo. Por enquanto, trata-se de uma ameaça política, não de um pacote de medidas detalhado. A diferença é importante. Caso a Casa Branca transforme o anúncio em sanções secundárias amplas, a pressão sobre o Irã poderá crescer rapidamente, mas também poderá gerar atritos com países que não pretendem romper as suas relações comerciais com Teherã. Ainda no contexto do Oriente Médio, a tensão entre Israel e Turquia em torno da Síria subiu mais um degrau nas últimas horas. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, acusou Recep Tayyip Erdogan de arrastar a Turquia para aventuras perigosas na Síria e afirmou que Israel não permitirá que qualquer força estabeleça uma ameaça contra sua segurança. Ankara rejeitou as acusações israelenses. O chanceler sírio Assad al-Shaibani também declarou que não existem planos para a criação de uma base militar turca permanente na Síria. Segundo ele, oficiais turcos estiveram em instalações sírias dentro de atividades de treinamento e cooperação, mas isso não representaria um destacamento militar permanente. Benjamin Netanyahu também reforçou, nesta quarta-feira, a oposição israelense a uma presença militar turca que Jerusalém considera ameaçadora. Esse talvez seja um dos pontos menos visíveis, mas mais perigosos do Oriente Médio neste momento. Israel e Turquia possuem forças militares poderosas, interesses próprios e presença crescente no tabuleiro sírio. Quanto maior a E, na minha opinião, a principal esperança de que esses dois países não se engolfiem, pelo menos não indiretamente, e não pulem até pelas gargantas um do outro, é justamente os Estados Unidos, porque ambos são aliados dos Estados Unidos na região. E a Turquia, inclusive, é um país da OTAN. Então, me parece que só uma intermediação de Washington faria com que esses dois países não
aumentassem, não escalassem as narrativas um contra o outro. Agora, isso vai acontecer com os Estados Unidos já envolvidos na guerra na Ucrânia, na guerra contra o Irã, ou seja, com o seu foco já em outras questões? Eu não sei se vai acontecer. Proximidade operacional entre essas duas forças, maior o risco de uma faísca iniciar um incêndio de grandes proporções. No Indo-Pacífico, o ministro da Defesa da Coreia do Sul, An Gil-bak, afirmou que a Coreia do Norte pode possuir entre 80 e 120 ogivas nucleares. A estimativa é consideravelmente superior ao número de 57 armas nucleares mencionado recentemente por Donald Trump. O próprio ministro sul-coreano ressaltou que não existe confirmação oficial precisa e que os cálculos dependem de estimativas externas. Trump afirmou nesta quarta-feira que espera voltar a se encontrar com Kim Jong-un ainda neste ano. Ao mesmo tempo, Kim Yo-jong, a irmã do ditador comunista, manteve uma posição curiosamente ambígua. Ela voltou a criticar os exercícios militares envolvendo Estados Unidos e Coreia do Sul, e com relação à redução da participação americana nesses exercícios, disse apenas que não muda nada e que isso nem vale a pena ser comentado. A China também esteve diplomaticamente ativa. O chanceler Wang Yi chegou a Seul e discutiu a situação da Península Coreana com autoridades sul-coreanas. Pequim voltou a defender uma solução política e pediu mudanças naquilo que considera uma política americana hostil contra Pyongyang. A Coreia do A China está sempre muito envolvida com o que acontece na Coreia, porque além de fazer fronteira com a Coreia do Norte, ali na porção nordeste do país, eles ainda têm na Coreia do Norte um importante estado de buffer, ou seja, um estado tampão entre o seu próprio território e as forças dos Estados Unidos e da Coreia do Sul que ocupam o sul da península. Então, os chineses, não só por serem uma potência regional e também global, mas também por estarem muito envolvidos, assim, pessoalmente nessa querela que acontece na Península Coreana, eles têm interesse em fazer intermediações e em pedir até pedir por uma manutenção da paz, das relações pacíficas, porque não dá para chamar de paz também, sendo que os dois países ainda estão em guerra, mas eles têm interesse em manter pelo menos aparente um aparente resquício de paz ali na região. do Sul, por sua vez, pediu que a China utilize a sua influência para ajudar a levar o Norte novamente ao diálogo. No contexto europeu, na Alemanha, o Ministério das Finanças relacionou nesta quarta-feira o aumento dos custos de financiamento do país à necessidade de realizar investimentos muito maiores em defesa e segurança. Berlim argumenta que o atual ambiente estratégico exige gastos extraordinários e novos níveis de endividamento para ampliar a capacidade militar alemã. Segundo o Bundeswehr, em apenas um mês, cerca de 47 mil jovens alemães se apresentaram para o serviço militar, um número muito acima das expectativas de Berlim. Esse recrutamento recorde foi alcançado sem nenhuma campanha especial de recrutamento, contando apenas com o apelo popular do governo. E isso é uma coisa até surpreendente, tanto que o governo alemão não esperava isso, porque na Alemanha existe, desde do pós-Segunda Guerra, existe uma noção entre o povo alemão de que o serviço militar é para pessoas que não se ajustam em nenhum outro campo. É para gente que não. E não é para gente considerada muito inteligente ou muito bem versada. Eles olham meio que para baixo quando eles se referem às forças armadas lá. Mas agora com essa tensão na Ucrânia aumentando e com esse risco que pelo menos os europeus enxergam de hostilidades com a Rússia, aí até faz sentido que mais gente tenha se apresentado para o serviço militar. Mas aí tá, foram essas as atualizações dos diferentes quadros de tensão militar que estão acontecendo no mundo agora. Agora eu quero saber de vocês o que pensam sobre tudo que foi dito aqui. Escrevam aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever. Eu agradeço a todos por assistirem, verei a todos novamente no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!